Bom dia, nono ano. Vamos às atividades de geografia da semana 1. Atividade 1. Vamos mapear as empresas transnacionais. Para isso, observe o mapa mundi a seguir. Para fazermos a atividade 1, vocês terão que observar na etiqueta de vestuário, do calçado, equipamento eletrônico que está presente na casa de vocês. Vocês têm que encontrar pelo menos 6 produtos na casa de vocês. E nesses produtos tem que ter o quê? O nome, da empresa produtora. Então, quando se fala na letra A, sinalize no mapa mundi os países produtores da mercadoria, é marcarmos no mapa mundi o nome do país onde foi produzida a mercadoria que você encontrou aí na sua casa. Como vocês irão apenas entregar a folha de respostas, então não tem como marcar o país no mapa. Então, na letra A, vocês têm que escrever o quê? O país onde a mercadoria que tem na sua casa foi produzido. Um exemplo: se aí na casa de vocês tem um celular que foi produzido na China, então vocês coloquem, China, vocês colocam aí na letra A, exemplo, celular produzido na China. Aí se você tem, por exemplo, 2 produtos fabricados no Brasil, vamos supor, Guaraná Antártica e leite integral. Então vocês vão colocar Guaraná Antártica, leite integral, produzidos no Brasil. E assim sucessivamente. A B, ela vai estar relacionada com a A, porque a partir do momento que vocês encontrarem o nome da empresa nas 6 mercadorias, nos 6 produtos que estão presentes na casa de vocês, vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet para saber onde estão as sedes, quais que são os países sedes dessas empresas transnacionais. Então, na letra B, é pesquisar quais são, o país sede das empresas e escrever como resposta aí da pergunta B. Na pergunta C, vocês têm que criar uma legenda para os países produtores e para os países sedes da empresa. Então, eu vou citar um exemplo aqui na pergunta C para vocês. Então, um exemplo. Vamos pegar a empresa Fiat, um exemplo. Então, vocês vão fazer um retângulo aí na sua folha de resposta. Pode colocar a cor azul para a empresa Fiat. Então, coloca a cor azul, escreve Fiat na frente e escreve na frente de Fiat país sede, Itália. Aí, para o país produtor, ou seja, o país que tem uma filial da Fiat produzindo, exemplo, aqui no Brasil, aí vocês vão colocar o quê? Uma cor verde, por exemplo, um retângulo verde, em que vai estar escrito países produtores de veículos Fiat, exemplo, Brasil. E assim sucessivamente, vai ser de acordo com as empresas da mercadoria ou 6 produtos que vocês encontraram aí para responder a pergunta A. Então, essas respostas A, B, C e D, elas são bastante pessoais. D. Crie um título para o mapa. Então, o mapa, as questões estão falando de quê? Das empresas transnacionais, suas sedes e países
produtores, né? Então vocês podem colocar empresas transnacionais no mundo, ou então países, sedes e países produtores no mundo. Então, sim, vai depender da criatividade de vocês aí, tá? Vamos à atividade 2. A partir do seu mapa, escreva um pequeno parágrafo explicando como estão distribuídas as empresas transnacionais. Lembre-se de utilizar na sua resposta argumentos relacionados à divisão do mundo em países ricos e pobres. Então, a atividade 2 também, esse pequeno texto aí, ele vai ser bastante pessoal também, porque vai depender dos países onde as mercadorias encontradas em suas casas foram produzidos. Então essa resposta aqui é bastante pessoal mesmo. Atividade 3. Leia a manchete. Coronavírus. Quedas na bolsa de valores colocam investidores na corda bamba. Pergunta A. Então, a pergunta A. Explique como a notícia está diretamente associada ao fenômeno da globalização e da mundialização. Então, como que a notícia, do coronavírus, Covid-19, ela pode estar associada, diretamente ao fenômeno da globalização e da mundialização? Ela está associada, ao fenômeno da globalização e da mundialização em virtude da integração econômica que existe no mundo, nono ano. Então, se existe uma integração econômica no mundo, uma situação que ocorre em parte do mundo, como crise dos caminhoneiros, crise imobiliária, a pandemia da Covid-19, ela pode acarretar a queda na bolsa de valores, porque toda a economia, dos países, a economia mundial, ela se encontra interligada,
né, nas várias bolsas de valores que estão em operação no espaço mundial. Então, por isso, é necessário que aprender, né, é preciso saber como investir em ações, porque investimento em ações é um risco muito alto. Então, a pessoa tem que ter consciência e estar bem informada em relação, né, a tudo que acontece ao redor do mundo, em termos de economia, em termos de política, em termos de saúde pública, porque o investimento que agora, no presente está rendendo muito, no futuro ele pode gerar muito prejuízo. Atividade 4. Atividade 4. O fenômeno da globalização como qualquer outro, trouxe para a população mundial vantagens e desvantagens. No quadro, escreva 2 vantagens e 2 desvantagens deste fenômeno. Então, vamos lá. 2 vantagens ou pontos positivos e 2 desvantagens, que vão ser o quê? Os pontos negativos da globalização. Então, uma primeira vantagem: o acesso à informação e à tecnologia tornou-se muito mais fácil no mundo globalizado. Uma outra vantagem: a economia de diversos países e de seus setores estão cada vez mais interligados, interconectados. Uma outra vantagem: aumento do fluxo de capitais em decorrência da política neoliberal, maior geração de empregos, né? São algumas das vantagens da globalização. Mas também, como toda vantagem, nós vamos ter, né, as desvantagens também. Então, né, como desvantagens, acentuou diversos problemas sociais originários da relação metrópole-colônia, já que a mesma se instalou de maneira desigual nos diversos locais do mundo. A integração cultural decorrente da globalização, que vai suprimir, né, extinguir, eliminar culturas locais e regionais para se estabelecer o que? A cultura global imposta por alguns países desenvolvidos. Para a atividade 5, leia a tirinha. Quando eu crescer, eu vou trabalhar de intérprete da ONU. E quando um delegado disser ao outro, seu país é um nojo, vou traduzir, seu país é um encanto. E então ninguém vai poder brigar, é claro. E os conflitos e as guerras vão acabar e o mundo vai estar salvo. Isso se você me prometer que vai durar até eu crescer, viu? Então vamos lá. A pergunta A da atividade 5. Qual o papel da Organização das Nações Unidas no mundo? Né? Qual o papel da ONU no mundo?
A ONU é uma organização, né, internacional, a Organização das Nações Unidas. E como uma organização internacional, ela tem como principal objetivo a cooperação em relação ao direito internacional, à segurança internacional, ao desenvolvimento econômico, ao progresso social, aos direitos humanos e manter a paz mundial. Então, esses são, né, os principais objetivos da ONU. Pergunta B. A ONU tem conseguido realizar sua função com eficácia no cenário mundial? Então, a ONU ela tem conseguido, né, atingir os seus objetivos no cenário mundial? Sim ou não? Por quê? Vamos lá. Essa questão de estar atingindo, né, com eficácia as suas funções, os seus objetivos, nós podemos afirmar que sim e também podemos afirmar que não. Quando dizemos que podemos afirmar que sim, que a ONU tem atingido seus objetivos, é o fato que desde a criação da ONU não ocorreram mais conflitos globais de grandes proporções entre as grandes potências, como foi a Primeira Guerra Mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial. Além do mais, a gente pode citar também que reduziu, né, as práticas contrárias à dignidade humana, torturas, genocídios, e o padrão de vida da população em vários países ele vem crescendo muito, e isso é um ponto positivo, já que a ONU ela tem várias secretarias que atuam, né, em melhorar as condições de vida da população, melhorar a condição alimentar da população, Ministério da Saúde para ampliar, né, as políticas públicas de assistência médica. Então, tudo isso aí permite não só melhorar o padrão de vida da população nos países, como aumentar também, né, a longevidade, né, aumentar os anos, a expectativa de vida da população mundial. Agora, sob pontos negativos, nós podemos afirmar que a ONU não tem conseguido atingir seu objetivo. Por quê? Ela não conseguiu, né, ela não consegue manter realmente a paz mundial. Por que ela não consegue, né, manter a paz mundial? Porque existe muitos conflitos regionais aqui na América, na Europa, na África, na Ásia. E esses conflitos regionais, eles provocam o quê? Eles provocam sérios problemas sociais e econômicos. E esses problemas sociais e econômicos, eles atingem diretamente a população mais pobre, né? A população que está à margem do processo de globalização, do processo de desenvolvimento econômico. E por atingir essa população que está marginalizada, excluída do processo de desenvolvimento econômico, não existe, né, um equilíbrio pleno, nem na política e nem na economia mundial. Então aqui a gente terminou no ano as atividades da semana 1 de Geografia.